Fala galerinha do canal Palpites Esportes. Hoje, galera, dia 14 aí do mês de agosto de 2019, quarta-feira aí de grandes jogos. Separei 10 jogos para estar passando para vocês e um bilhete pronto. Mas antes de começar com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então, sem mais enrolação, galera, bora passar aí com os palpites. Começando aí com o Copa do Brasil, jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense. É um jogo em que a equipe do Grêmio, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. A equipe do Atlético Paranaense, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Jogo em que a equipe do Grêmio, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte, dificilmente perde jogos em casa. Nos seus últimos 5 jogos em casa, tem aí apenas 2 empates e 3 vitórias. Partida em que podemos estar colocando o Grêmio para vencer jogando casa ou jogar acima de 1,5 gols, beleza? Europa, Supercopa da UEFA, final, jogo entre Liverpool e Chelsea. É um jogo em que a equipe do Liverpool, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Chelsea, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Liverpool, que é muito mais qualificada que a equipe do Chelsea, acredito que vencerá o jogo. Partida em que podemos estar colocando o Liverpool para vencer jogando casa ou jogar acima de 2,5, beleza? Bolívia, divisão profissional, jogo entre Nacional Potosí e Blooming. É um jogo em que a equipe do Nacional Potosí, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Blooming, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Partida em que podemos estar colocando jogo acima de 2,5 ou melhor opção Nacional Potosí para vencer jogando casa, beleza? Oriente Petroleiro e Real Potosí. É um jogo em que a equipe do Oriente Petroleiro, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Real Potosí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Partida em que podemos estar colocando Oriente Petroleiro para vencer jogando casa ou jogar acima de 2,5, beleza? China Superliga, rodada 22, jogo entre Xangai SPG e Tianjin Teda. É um jogo em que a equipe do Xangai SPG, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 vitória e 4 empates. A equipe do Tianjin Teda, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Partida em que podemos estar colocando jogo acima de 2,5 ou melhor opção Xangai SPG para vencer jogando casa, beleza? Colômbia, Copa Águila, Playoffs, oitavas de final, jogo da volta, jogo aí entre Milionários e Independiente Medellín. É um jogo em que a equipe do Milionários, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 4 vitórias, apenas 1 empate. A equipe do Independiente Medellín, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Partida em que a equipe do Milionários partirá para cima para reverter o resultado. Jogo em que podemos estar colocando Milionários para vencer jogando casa ou jogar abaixo de 2,5, beleza? Venezuela, primeira divisão, encerramento, jogo entre Deportivo Lara e Mineiros. É um jogo em que a equipe do Deportivo Lara, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe do Mineiros, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 vitória e 4 empates.
Partida em que podemos estar colocando Deportivo Lara para vencer jogando casa ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? Estados Unidos Liga MLS, jogo entre Orlando City e Sport Kansas City. É um jogo em que a equipe do Orlando City, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. A equipe do Sport Kansas City, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Partida em que a equipe do Orlando City, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte. Partida em que podemos estar colocando jogo acima de 2,5 ou Orlando City para vencer jogando casa, beleza? Minnesota e Colorado Rapids. É um jogo em que a equipe do Minnesota, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Colorado Rapids, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Partida em que podemos estar colocando Minnesota para vencer jogando casa, ou jogo acima de 2,5, beleza? Los Angeles Galaxy e FC Dallas. É um jogo em que a equipe do Los Angeles Galaxy, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. A equipe do Dallas, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Partida em que podemos estar colocando Los Angeles Galaxy para vencer jogando casa, ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? Galera, separei aí o bilhete pronto, beleza? Para tá passando para vocês. Bilhete pronto em que tá o Minnesota para vencer jogando casa, Grêmio para vencer jogando casa e Milionários para vencer jogando casa, beleza? Esse bilhete pronto aí a R$ 50 vai dar um retorno aí de 231, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho aí de notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like para estar fortalecendo o canal, que aqui é palpites diário todos os dias, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!